Boa noite, graça e paz, amada igreja. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar compartilhando a palavra de Deus essa noite. Obrigado, pastor Everaldo, pelo convite. Obrigado, amada igreja, por me receber. E é um privilégio, um prazer, uma alegria muito grande. Eu convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8, dos versículos 18 até o 28. Nós vamos ler esse texto um pouquinho extenso, mas nós vamos focar só no 28, só no versículo, um dos versículos mais conhecidos do povo de Deus. Então vamos ler a palavra de Deus como segue. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória de Deus, que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas, sabemos que Deus, perdão, porque eu estou aqui na cabeça o versículo memorizado nas versões anteriores, então vamos lá. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nós vamos ter um momentinho de oração agora, silenciosa. Bom, eu estou procurando um relógio aqui, não estou vendo, então deixa eu olhar pelo... ok, tá bom, obrigado. Nós vamos ter um momentinho de oração silenciosa, e geralmente a gente costuma pedir para Deus, eu costumo pedir para Deus me usar no momento da meditação, no momento da entrega da palavra, mas eu costumo também pedir para que cada um ore por si mesmo, para que Deus o ajude nesse momento, abrir o seu coração, abrir a sua mente, ou abrir os seus ouvidos para a palavra de Deus. E eu lembro sempre o menino Samuel, quando estava lá no templo, sendo criado ali pelo sacerdote Eli, ele tem aquele encontro com Deus. Eu estou fugindo da câmera. O menino Samuel, Deus quer falar com ele, e ele não percebe que Deus queria falar com ele. Então o sacerdote Eli orienta Samuel: quando você ouvir de novo essa voz,
você diz o seguinte: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então eu gostaria que você orasse nesse sentido, neste momento, e dissesse para o Senhor: fala, Senhor, que o teu servo ou a tua serva te ouve. Amém? Oração silenciosa, e depois eu fecho com oração em voz alta. Oremos. Nosso Deus querido, nós louvamos, engrandecemos, glorificamos o nome do Senhor, porque reconhecemos que não há outro Deus além de Ti, só Tu és Deus. Deus querido, nós Te louvamos e Te agradecemos imensamente, porque apesar do Senhor ser esse Deus grande, poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus soberano, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, ainda assim o Senhor olha, Senhor, por nós. O Senhor se deleitou em enviar o Seu Filho Jesus, entregar o Seu Filho Jesus por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor optou por nos salvar. O Senhor decidiu nos salvar. O Senhor nos amou a esse ponto. Obrigado por Seu tão grande amor. Pai querido, obrigado também pelo Teu Espírito Santo que está no nosso meio, que está habitando em nós. Obrigado a Deus pela Sua palavra, ó Deus, pela Sua palavra bendita que nos edifica, que nos orienta, que nos encaminha, ó Deus, que nos ilumina. Fale conosco, ó Deus, neste momento nós Te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, nos guia em Cristo Jesus. Amém. Amados, nós vamos meditar na palavra de Deus nessa noite com base no seguinte tema: o mínimo que precisamos saber quando estamos passando por lutas. E eu escolhi falar o mínimo que precisamos saber, por quê? Porque quem sou eu para dizer tudo o que você precisa saber? Quem sou eu para transmitir tudo o que você precisa saber? Então vamos, pelo menos, dar uma raspadinha aqui, pegar pelo menos um pouquinho da palavra de Deus, daquilo que nós precisamos saber para Deus confortar os nossos corações nos momentos de luta, nos momentos que nós passamos por lutas nessa vida. Então, o mínimo, o que é que nós precisamos saber? E amados, luta é o que não falta na vida do ser humano e na vida do cristão, na vida do crente também. Eu tenho 66 anos de idade. 66 anos de idade, eu já passei por muitas lutas, por muitas dificuldades, por muitas situações que, quando eu me deparei com algumas situações, eu pensei, eu acho que por essa eu não consigo, não vou conseguir passar, essa vai ser difícil, essa está difícil demais. Então as lutas são grandes. São muitas dificuldades que nós passamos, mas o que é que nós precisamos saber para nos confortar, para nos trazer paz nos momentos de dificuldade? A palavra de Deus diz aqui, o apóstolo Paulo diz nesse versículo clássico: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu estou arriscando aqui, irmãos, pregar com base num versículo que é muito conhecido e provavelmente vocês já ouviram muitas mensagens com base nesse versículo, mas eu estou arriscando porque Deus tem falado comigo de uma forma especial nesses últimos dias, através desse versículo, e eu quero então compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem falado e a forma como Deus tem trabalhado comigo na minha vida nesses últimos dias, nesses últimos meses. Ultimamente Deus tem usado demais esse versículo. Bom, você que está passando por alguma luta, e se não está passando, muito provavelmente você vai passar, mais cedo ou mais tarde, você vai enfrentar alguma situação de dificuldade na sua vida.
E as dificuldades, elas vêm de todas as formas, e elas vêm em todas as áreas da nossa vida. Então é a área da saúde, é a área financeira, é situação de relacionamento dentro da família ou fora da família, ou na família expandida. São situações de dificuldades dentro da igreja, situações de dificuldades na cidade onde moramos, no bairro onde moramos, com os vizinhos, situação política, situação, por exemplo, estamos vivendo uma situação no mundo aí que a gente não sabe, né, essa questão de guerra, se essa guerra vai se expandir, se vai parar, ou se vai se expandir, se vai ter algum respingo sobre nós ou não. Amados, esse mundo é um mundo que eu até li esse texto um pouquinho mais expandido exatamente por isso. Ele começa dizendo que considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que será revelada, que em nós será revelada. E o texto aqui que nós lemos começa falando a respeito de sofrimentos, a respeito de lutas, a respeito de problemas. E o apóstolo Paulo diz aqui que não somos só nós que passamos por lutas e por problemas, mas toda a natureza está sofrendo por causa do pecado que se instalou na criação de Deus. Toda a natureza, inclusive o reino animal, ele está sofrendo e gemendo, esperando o momento da redenção. Então, problemas, amados, problemas, eles são normais, eles vão acontecer. Não é que eles poderão acontecer, tenha certeza, eles vão acontecer. E é muito bem provável que muitos de vocês aqui neste momento estão passando por algum exatamente agora, estão passando por alguma luta exatamente agora. Então, o que é que nós precisamos saber? O que nós precisamos saber, pelo menos um pouquinho que precisamos saber, para que sejamos confortados e motivados quando passarmos por lutas. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz que nós sabemos, e às vezes eu questiono, será que nós sabemos mesmo? Porque muitas vezes a gente, cai em desespero, deixa-se levar pelo desespero, porque é possível que nós não estejamos sabendo disso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele diz, nós sabemos, mas talvez a gente tenha lido esse versículo, passado meio por cima, e a gente não, se deteve, não se ateu aqui, não se ateve aqui ao que Paulo realmente está falando. Ele diz que nós sabemos que Deus age. Então são três coisas aqui que nós podemos dizer, três fatos que nós podemos dizer que precisamos saber, que é importante saber para podermos acalmar os nossos corações. Paulo diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Em primeiro lugar, sabemos que Deus age. Segundo, não só que Deus age, mas Deus age em todas as coisas. E em terceiro lugar, Deus não só age, mas Ele age em todas as coisas e para quem? Para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos começar com o primeiro fato. Paulo diz que nós sabemos que Deus age. Deus é um Deus que age em todas as coisas para o bem. Então, Deus age em todas as coisas. Vamos analisar primeiro esse fato. Amados, primeiro, vamos pensar um pouquinho a respeito do sujeito aqui desta oração. Estou chamando vocês a pensar um pouquinho no português, né? Então, toda oração, sentença tem sujeito, verbo e predicado ou complemento, né? Mas o sujeito aqui da oração é Deus. Ou seja,
é aquele que está exercendo a ação do verbo aqui. O apóstolo Paulo diz que Deus é quem age. Se o apóstolo Paulo tivesse dizendo para vocês que é o João Walter que está agindo aí na situação que você está passando, ou em todas as situações, você poderia e deveria ficar preocupado ou preocupada, porque quem sou eu para agir e para fazer alguma coisa ou para te ajudar na situação que você está enfrentando ou poderá enfrentar. Mas o apóstolo Paulo aqui não está falando que é o pastor Everaldo que vai agir, que vai te ajudar. Ele não está dizendo que é um irmão da igreja, apesar que Deus pode nos usar como instrumentos para de alguma forma trazer algum conforto para um irmão em dificuldade, mas nós somos somente pequenos instrumentos de vez em quando usados para ajudar a amenizar a situação de dificuldades de alguns. Mas o confortante é saber que quem está agindo é Deus, o Deus Todo-Poderoso. E quem é esse Deus que age? Quem é esse Deus? Aqui eu quero abrir uma pausa e fazer uma propaganda. O pastor Everaldo falou que existe um projeto para trazer um polo do seminário aqui para o Guarujá, não é? E meus amados, a gente vai primeiro analisar um pouquinho a respeito desse Deus que age. E estudar sobre Deus é teologia, é o estudo de Deus. E aí fica um desafio. Quem quer estudar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais a respeito desse Deus, esse Deus grandioso, esse Deus poderoso, esse Deus que está agindo em favor de cada um de nós individualmente, está agindo em favor de cada igreja dele. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, é lógico, podemos ler a Bíblia, podemos estudar, mas se você tiver oportunidade, se inscreva nesse curso do seminário, fala com o pastor Everaldo e diz, coloca meu nome, eu quero ser uma das pessoas, um dos candidatos, aí, um dos alunos desse futuro polo que vai ter aqui no Guarujá. Então estude teologia. Olha, é o melhor estudo que você pode fazer na sua vida. Muitas vezes a gente pensa, eu vou fazer engenharia, né? Eu vou fazer engenharia elétrica, ou engenharia mecânica, ou não sei o quê, pensando, olha, eu vou ser um engenheiro. Mas olha, não tem estudo melhor, não que você não possa ter uma carreira ou fazer engenharia, mas se você puder também fazer teologia, faça, porque não existe coisa melhor do que aprender a respeito desse Deus. Esse Deus maravilhoso, o Deus dos deuses. Então faça isso, se você puder, tiver oportunidade, estude, se inscreva, estude, faça um curso de teologia, se aprofunde. Mas quem é esse Deus que age? O nosso Deus, a gente pode aqui, passar rapidamente a respeito de alguns atributos. Esse nosso Deus, ele é ilimitado. Ele tem autoexistência, ele não dependeu de ninguém para existir. Ele é eterno, ele sempre existiu e sempre vai existir. O João Walter que vocês estão vendo exatamente agora é diferente daquele João Walter que entrou aqui na igreja no culto, aquele João Walter que entrou e sentou ali. É outro João Walter, porque eu agora, alguns minutos depois, mais ou menos quase uma hora e meia depois que eu entrei aqui, eu estou diferente, eu não sou mais o mesmo, eu já mudei porque eu sou mutável. Nós somos mutáveis, todos nós, tudo que você vê muda. Mas esse Deus que age em favor de você e age em favor de mim, ele não muda nunca, ele é imutável, ele não muda. Nós temos um Deus que age por nós, e o Deus que é todo poderoso,
Sabe, não existe nada que Ele não possa, Ele pode todas as coisas. Nós temos um Deus que age em nosso favor, que Ele é onisciente, Ele conhece tudo sobre você, sobre todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. Esse Deus que age em favor de você e de mim, Ele é um Deus onipresente. Por isso, meus amados, nós não precisamos nos preocupar. Muitas vezes você está sozinho e pensa, olha, eu estou sozinho. Não, se você tem Jesus, se você crê em Deus, Ele está presente, Ele está do seu lado, Ele está com você, Ele se faz presente. É um Deus que Ele nunca nos abandona. E é esse Deus, amados e amadas, que age em favor de você e de mim, que age em favor de cada um de nós. Então o apóstolo Paulo diz que nós sabemos, e você precisa saber disso, eu preciso saber disso, eu preciso manter essa consciência a todo momento, de que eu tenho um Deus agindo em meu favor. Até o profeta Isaías também nos lembra a respeito disso. Ele diz que desde o princípio nunca se ouviu, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu um Deus como o nosso Deus, que age, que trabalha por aqueles que nele esperam. Nós temos um Deus grandioso, um Deus supremo, um Deus poderoso, que está agindo por nós, agindo em nosso favor, trabalhando por nós. E a palavra de Deus diz que Ele age em todas as coisas. Essa palavra agir aqui, essa palavra operar, agir, é uma palavra grega, sunargei. Daí vem a palavra sinergia. E aqui está implícito aqui o pensamento de que existe uma ação conjunta. Muito provavelmente aqui, está implícito aqui a ação conjunta de Deus com todas as coisas operando debaixo do poder de Deus, todas as coisas submissas à vontade de Deus, em favor de você e de mim, em favor de cada um de nós. Então todas as coisas agindo, operando sinergicamente, operando, sabe, uma força operando em favor, em teu favor e em meu favor. E aí quando o apóstolo Paulo fala a respeito de todas as coisas, muitas vezes a gente tende a questionar, ou a ter um pouquinho de dúvida, pelo menos. Mas será que isso que eu estou passando? Ou será que precisava esse problema na minha vida? Será que Deus usa, inclusive, falhas minhas, pecados, sabe, escorregadas que de vez em quando eu dou? Ou quem sabe o problema que você está passando pode até ser causado por você mesmo. Será que Deus usa até uma falha, até um pecado meu, até consequências do meu pecado? Será que Deus usa? É tudo mesmo? Sim, a palavra de Deus está dizendo que é tudo. É tudo, todas as coisas, tudo cooperam, trabalham sinergicamente com Deus, para o seu bem, para o meu bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Não existe um só fato, não existe uma só situação que você viva, que você experimente, que você passe, que não estará cooperando para o seu bem. Todas as coisas. E nós passamos por diversas situações
adversas, né? Diversas situações adversas, ou seja, diversas situações difíceis. E as dificuldades, elas vêm de múltiplas formas. Elas vêm muitas vezes por, como eu já citei, por consequências dos nossos erros, das nossas escolhas erradas. Mas muitas vezes vêm também por consequências de escolhas erradas de outras pessoas. Pessoas que nos cercam, pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que nós conhecemos, pessoas que às vezes nós nem conhecemos, às vezes cometem erros, fazem coisas que nos prejudicam e que trazem consequências para a nossa vida. Às vezes nós passamos dificuldades por catástrofes naturais. Por exemplo, chuvas, enchente. Nós tivemos aqui alguns anos atrás, ali em frente até o prédio onde eu moro, ali no Guarujá, na Enseada, desceu um barranco muito grande lá e diversas pessoas morreram. Muitas famílias perderam casa, perderam tudo, perderam familiares. E quem estava errado ali? Não foi um erro premeditado de ninguém. Foi uma catástrofe. Foi uma catástrofe natural que aconteceu e pessoas sofreram por causa daquilo. Então os problemas vêm de múltiplas formas. E a palavra de Deus nos promete, nos garante que todas as coisas cooperam ou agem, ou Deus age em todas as coisas para o bem. Agora nós precisamos definir esse outro elemento aqui. A palavra de Deus diz que Deus age para o bem. Então, esse outro elemento, o bem, o que significa isso? É importante nós entendermos o que significa que Deus age em todas as coisas para o bem. Então esse outro fator aqui é preciso a gente entender bem, que esse bem aqui não significa necessariamente, sabe, o bem que a gente tende a imaginar, a querer, e não é um bem relacionado com esta vida aqui necessariamente, tá? Por quê? Porque nós muitas vezes não percebemos, amados, mas apesar de termos sido salvos por Jesus, escolhidos por Jesus, cremos no Senhor Jesus, entendemos que a nossa pátria está no céu, mas muitas vezes a gente se perde um pouquinho nessa questão, e muitas vezes os nossos olhos ficam focados muito para esta vida aqui, muito, sabe, nesta pátria aqui. Então se a gente for verificar a nossa conversa do dia a dia, se vamos conversar com alguns jovens, a gente vai descobrir que os jovens têm muitos sonhos, e nós também temos nossos sonhos, né? Mas geralmente você vai perguntar para um jovem quais são os seus sonhos, seus objetivos. Não, eu quero ter uma carreira profissional, eu quero entrar na faculdade, eu quero uma boa carreira, quero uma boa profissão, conseguir um bom emprego, uma boa empresa, um bom salário, quero casar, quero ter a minha família, quero ter uma casa própria, quero ter um bom carro, um bom meio de transporte. Se for possível, depois da minha casa, eu quero ter quem sabe, uma casa de campo, uma casa de fim de semana. E nós temos a tendência, muitas vezes, de esquecer, temos a tendência de esquecer, não lembramos que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é nos céus. E aí a gente começa a fazer planos demais para essa vida, e às vezes um versículo como esse, a gente pensa, a gente tem a tendência de interpretar que esse bem aqui é o bem relacionado com aquilo que nós imaginamos que é bem, ou seja, bens relacionados com esta vida terrena, bens materiais, bens relacionados com esta vida passageira. Mas
Deus pode sim, e algumas vezes Deus transforma o nosso choro numa alegria relacionada a esta vida passageira. Mas não é exatamente isso que esse texto está querendo dizer. A palavra de Deus aqui diz que aqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito, com seu decreto, com seu propósito. Qual é esse propósito de Deus? Esse bem, Deus agindo para o bem, esse bem aqui está relacionado com esse propósito de Deus. Deus tem um propósito para você, para a sua vida. E às vezes quando a gente pensa, Deus tem um propósito para mim, às vezes a gente tende a voltar a pensar nesse mundinho aqui, nessa vidinha aqui, nessa vida passageira aqui. Deus tem sim planos para você nessa vida. Deus tem projetos para você nessa vida. Mas o propósito que Deus tem para você é um propósito muito maior. É um propósito muito mais glorioso do que, sabe, as coisas que nós almejamos aqui nesta vida. Inclusive no versículo 30, no finalzinho ali, no versículo 30 ele diz: aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. O grande objetivo de Deus para a sua vida, o grande propósito de Deus para a sua vida, o grande projeto de Deus para a sua vida, não é a sua faculdade, não é o seu salário bom, não é a sua família, não é a sua casa boa, não é a sua vida boa aqui nessa terra. Sim, Ele pode dar tudo isso para você, e Deus tem sido bondoso e extremo, e eu tenho certeza que Ele tem abençoado muitos de nós com muitas destas coisas. Mas sabe, Deus tem coisa muito melhor para você, e o propósito melhor para você e para mim é a glorificação final, a glória final, a glória eterna. Inclusive o primeiro versículo que eu li aqui diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Esse é o bem maior que Deus tem para você. E meus amados, essa promessa aqui é nesse sentido. Deus está agindo em todas as coisas para Ele te glorificar no final, para você entrar na glória dEle no final, para você ser glorificado no final, para você participar, ser coparticipante da glória de Cristo, da glória do Senhor Jesus Cristo. E não é pouca coisa, não é pouca coisa. O Senhor Jesus diz, depois que Ele morreu, ressuscitou, Ele diz que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, Ele é soberano sobre todas as coisas, e Ele promete que nós vamos participar, ter uma participação nessa glória. Então nós não vamos participar da glória de um rei aqui terreno, de um super, sabe, poderoso aqui na terra, mas nós vamos participar da glória eterna com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E todas as coisas que acontecem na sua vida aqui, Deus está de alguma forma te preparando, de alguma forma Ele está te moldando, Ele está trabalhando no nosso caráter, Ele está trabalhando no nosso ser, nos preparando para essa glorificação final, essa glorificação eterna. E toda e qualquer coisa que Deus faz para nós aqui, e coisas que nos agradam, coisas que nós esperamos, que nós temos expectativas, coisas materiais, são coisas boas, são coisas que nos trazem alegria, mas são alegrias passageiras. São alegrias passageiras, e essa vida aqui é passageira, e mais cedo ou mais tarde nós vamos deixar essa vida.
mas o propósito de Deus é essa glorificação eterna, e Ele está agindo, Ele está trabalhando em tudo, tudo que você passa, tudo que você vive, Ele está agindo para que você chegue nessa glorificação. E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele diz que aquele que começou a boa obra na sua vida, na minha vida, ele vai continuar, ele não desiste de você, ele continua e ele vai aperfeiçoar até o dia do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus continua dizendo que Deus age em todas as coisas para esse bem, para esse final glorioso que Ele está reservando para você e para mim. Mas aqui a gente tem que se ater à condição aqui, ou seja, os destinatários desta bênção, os destinatários, a condição é, qual é essa condição? Quais são os destinatários? A palavra de Deus diz, daqueles que o amam, daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Algumas Bíblias usam o termo decreto, aqueles que foram chamados de acordo com o seu decreto ou com o seu propósito. E olha, se você foi chamado, você ama, e se você ama, é porque você foi chamado. Então, meus amados e minhas amadas, nós precisamos lembrar que nós precisamos se enquadrar nesta condição. Aqueles que não amam a Deus, essa promessa aqui não é para eles. Essa promessa só é para aqueles que amam a Deus. E agora, quem é que ama a Deus? Quem verdadeiramente ama a Deus? Em primeiro lugar, como o texto mesmo diz, aqueles que foram chamados. E a probabilidade de todos nós que estamos aqui sermos estes que foram chamados é grande. Eu estou dizendo é grande. Eu não posso afirmar que todos foram chamados, porque essa afirmação só você e Deus sabe e pode fazer. Só Deus conhece o seu coração. Só você sabe a sinceridade do seu coração, se você foi chamado ou não. Mas se acontecer de você ter alguma dúvida, uma coisa muito interessante, muito legal de saber é o seguinte: se você está aqui na igreja, se você está aqui, é sinal que a possibilidade, ainda que você não tenha respondido afirmativamente, é grande de Deus estar te chamando. E você então pode estar dizendo, respondendo afirmativamente para Deus e dizer para Deus: sim, eu aceito o seu chamado, eu me consagro a Ti, eu me entrego a Ti, eu vou a partir de agora assumir o Senhor como meu bem maior, o bem maior da minha vida, e vou Te amar acima de tudo a partir de hoje, a partir de agora. Meus amados, é para aqueles que amam a Deus. E a palavra de Deus, ela tem diversas orientações a respeito daqueles que amam a Deus. Como a gente pode analisar se nós amamos a Deus ou não. O João, por exemplo, ele fala que aqueles que amam a Deus, eles obedecem os mandamentos de Deus. Então se nós de fato amamos a Deus, nós vamos priorizar a obediência à palavra de Deus. Mas antes de priorizar a obediência à palavra de Deus, eu preciso priorizar o conhecimento da palavra de Deus. Recentemente eu estava pregando na igreja da Enseada, estava falando a respeito de Marta e Maria. Eu até aproveitei que foi uma das primeiras mensagens do ano, e eu estava desafiando a igreja a agir como Maria e não como Marta. Muitas vezes nós temos a tendência de, viver uma vida cristã mais semelhante à vida de Marta. A gente se envolve em correria, em muitas coisas no dia a dia, e a nossa agenda é grande, e a gente levanta já pegando o celular, já dando uma olhada quem escreveu para a gente, WhatsApp, mensagem, e já começamos a responder mensagens.
e quando a gente vê o dia está indo embora, o dia está passando, e nós não tomamos um tempinho para ler a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus. Como eu posso demonstrar que eu amo a Deus se eu não obedeço a palavra? Como eu posso obedecer se eu não conheço a palavra, se eu não leio a palavra, se eu não estudo a palavra, se eu não dou tempo para Deus, para conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus e ter intimidade e ter um relacionamento íntimo com esse Deus? O próprio Senhor Jesus diz que a nossa boca fala o que o coração está cheio. E basta a gente, fazer uma análise da nossa vida e verificar o que é que nós mais falamos, o que nós mais comentamos no nosso dia a dia. Segunda, terça, quarta, quinta, durante o dia, manhã, tarde, noite, o que é que mais sai da nossa boca? Será que o que sai da nossa boca está manifestando amor a esse Jesus que morreu por nós? Amor a esse Deus Todo-Poderoso que está trabalhando e agindo por nós? A promessa é para aqueles que o amam. Então nós precisamos amar a Deus. E nós precisamos questionar se nós estamos amando a Deus. Precisamos questionar se nós estamos amando Deus, com todo o nosso pensamento, com todo o nosso coração, com toda a nossa força. Se nós estamos realmente priorizando Deus em nossas vidas, em nosso coração, em nossa mente. A promessa é para aqueles que amam a Deus, aqueles que priorizam a Deus, aqueles que o seu bem maior, o seu amor maior é Deus. A promessa é para esses. A promessa está condicionada àqueles que amam a Deus. Então, meus amados, por isso que eu falei que nós iríamos ver hoje o mínimo que nós precisamos saber quando estamos passando por lutas, quando estamos passando por problemas. O mínimo que nós precisamos saber, então pelo menos um pouquinho. Então o que você precisa saber? Você precisa saber se você está passando por alguma luta, que você não está sozinho, que Deus está com você, agindo por você, agindo em seu favor, mesmo no meio da circunstância difícil que você porventura esteja passando. Deus está com você e agindo em sinergia até com esses problemas. Nós temos que lembrar que nós temos um Deus que todas as coisas lhe obedecem, não só os seres animados, mas até os seres inanimados, né? Não só os animais, o reino animal, e não só os seres humanos, mas mesmo a outra criação de Deus, ela vive em obediência, em submissão a Deus. Lembra quando Jesus acalma a tempestade? Quem é este que até os ventos lhe obedecem? Quem é este? Ele é o Criador. Então, meus amados e amadas, até a natureza está obedecendo a Deus, está trabalhando em sinergia com Deus para o seu bem. Então Deus age em todas as coisas. Temos que lembrar esse fato. Temos que lembrar que Deus age objetivando o seu bem. E o seu bem não é aquilo que você pensa como bem. Pode ser que aquilo que você acha que é bem, de repente Deus vai até tirar de você. O seu bem não é aquilo que muitas vezes você pensa ou que nós pensamos. O bem que Deus está planejando para você é a glorificação final, a glória eterna, junto com Ele. E para fechar, o terceiro fato é que Deus age para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós precisamos estar constantemente analisando o nosso coração, analisando a nossa vida e perguntando: será que eu tenho priorizado realmente, eu amo a Deus?
vivo uma vida que demonstra, sabe, amor a Deus, priorizar Deus. Será que eu tenho priorizado Deus, colocado Deus em primeiro lugar na minha vida? Se não, vamos trabalhar essa área da nossa vida. Sabe, vamos lembrar que todas as coisas têm que ocupar segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. O primeiro lugar é de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas Deus vai nos acrescentar. Amém? Vamos fechar com uma palavra de oração. Assim como nós oramos silenciosamente no início, eu gostaria de silenciosamente orar novamente. Cada um de vocês pode responder para Deus, se Deus falou com você. Conversa com Deus, agradece a Ele por essa promessa, agradece a Ele porque Ele está agindo na sua vida, porque todas as coisas que Ele está permitindo na sua vida é para o seu bem, e declara para Ele: Senhor Jesus, eu te amo, o Senhor é o meu bem maior. Amém? Obrigado, nosso Deus, porque o Senhor, apesar de grande, poderoso, eterno, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, imutável, onisciente, onipresente, onipotente, o Senhor é um Deus que cuida de nós, um Deus que age em favor de cada um de nós, um Deus que trabalha em favor de cada um de nós. E obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem permitido em nossas vidas, mesmo as circunstâncias adversas, mesmo aquelas coisas que não nos alegram, Senhor, que muitas vezes nós não nos alegramos tanto, nós gostaríamos que fosse diferente, mas o Senhor declara aqui na sua palavra, que o Senhor está agindo, usando essa circunstância para o nosso bem, e nos ajude a entender, ó Deus, que o bem maior que o Senhor tem para nós está reservado nos céus. Todas as coisas aqui vão passar, e que nós possamos estar almejando esse bem maior, Senhor, junto com o Senhor. Assim como o Senhor almeja para nós, nós temos que estar focando a Deus nesse bem maior, na glorificação eterna. Pai amado, e obrigado porque o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou e nos permitiu, nos deu esta oportunidade de estar amando o Senhor, de amar o Senhor, não porque nós tomamos a iniciativa primeiro, mas porque o Senhor tomou a primeira iniciativa em nos amar, em vir a este mundo e morrer por nós. Pai querido, muito obrigado. Obrigado por essa promessa. Nos ajude a descansarmos, Senhor, nessa promessa, principalmente naqueles momentos difíceis. Em Cristo Jesus. Amém.